suprir essa falha que existe entre teoria e prática, a gente tem feito pequenas palestras montadas pelos próprios alunos e, na medida do possível, a gente traz alguém expert em determinado assunto para falar para a gente sobre a prática desse tema escolhido, ok? Então esse é Jorge, mas a gente conhece muito como Jorginho, né? É um grande parceiro, tenho trabalhado muito com a empresa dele no sentido de fazer tudo que se relaciona com o gesso acartonado. Então eu achei prudente e muito importante a gente trazer alguém que faz isso diariamente para falar sobre a prática desse produto na construção civil, tá? Então ele hoje vai falar sobre o gesso acartonado, né? Vai montar ao vivo uma parede para a gente, para vocês entenderem o que é isso, como é feito, e vai falar um pouquinho sobre steel frame também. E vai falar um pouquinho sobre steel frame. Ele acabou de fazer um curso de capacitação nisso e eu tenho certeza que vocês vão adorar, podem explorar bastante, porque ele é o cara, certo? Bom, você já sabe, meu nome é Jorge, né? Eu tenho uma empresa que monta forro de gesso acartonado, agora já montava alguma coisa de steel frame, mas fui em São Paulo pegar um curso técnico sobre isso, né? Por quê? Porque steel frame hoje, no mercado mundial, não é só no mercado brasileiro, no mercado mundial está uma expansão enorme. Pra vocês terem ideia, Dubai é toda feita em steel frame. Toda feita em steel frame. Tecnologia de steel frame faz com que você faça assim, prédios e mais prédios, cidades, bairros, em questão de meses, de anos. Em Dubai, em questão de anos, você faz uma cidade ou um estado. Porque eles têm a tecnologia, têm o dinheiro para fazer isso e têm uma certa mão de obra. O nosso país também está se expandindo. Eu participei de um curso em São Paulo, 16 engenheiros e 14 arquitetos. Todos eles interessados em steel frame e drywall. E principalmente em steel frame. Por exemplo, o setor Minha Casa Minha Vida. Os caras faziam uma torre de prédio e diziam assim, aqui vai gastar 100 sacos de cimento. Final da obra gastava 150, 170, 180, não tem o padrão do preço, não sabe quanto vai custar aquilo ali. Faz. E steel frame e drywall é diferente. O que você combinou no início, o valor de metro, esse é o final. Porque tudo que você planejou, tudo que você colocou no projeto, é isso que vai ser feito. Então, essa é a diferença da construção comum para a construção a seco. É que tudo que você planeja, tudo que você põe no papel, você consegue fazer. Você consegue deixar a parede bem aprumada, consegue deixar o forro bem aprumado e o melhor de tudo, em pouco tempo. Tem um vídeo no YouTube aí que os caras fazem lá na China, os chineses fizeram um prédio de mais de 20 andares. Quem já viu esse vídeo aí? A gente viu aqui. Viu? Então, essa tecnologia de construção a seco é que é o futuro da construção. Estão presenteados por dentro, né? E vocês já estão se interessando, antes de vocês serem arquitetos ou engenheiros, já estão sabendo. Porque tem alguns que às vezes sabem a teoria de ver de longe, mas na prática nunca viram. E esses materiais hoje dão solução para quase tudo na construção. Tudo que você imaginar, tudo que você projetar, você consegue fazer com drywall. Curva, você quer fazer do jeito que você imaginar. Só tem um problema. Antes de você projetar tudo isso aí, você tem que calcular, né? Steel frame, por exemplo, é carga e você vai distribuir ela. Então, quando você fizer, você tem que saber dimensionar. Porque não são só as placas, gente. A placa de gesso é a pele que você vai fazer. Quando você vai fazer uma sala, uma casa, um estúdio. Eu já fiz um estúdio de um cara que, depois que terminou de colocar todas as ferragens, aí ele falou assim, vixe rapaz, e cadê o gesso? Eu pensava que você vinha colocando logo o gesso, mas a base disso tudo é a ferragem. Tudo que você vai fazer no drywall, a base é a ferragem. Esses ferros de parede, esse daqui, ó, chama montante. Ele é a base para receber as placas, que são aquelas placas ali. Ela reveste um lado e reveste o outro lado. Aí ela é uma parede comum. Essa daqui é a parede de 10 centímetros. Mas você tem parede de 7, tem parede de 12, tem parede de 20 e tem parede de até 40. Aí o seu projeto é que vai dimensionar isso. A sua necessidade é que vai dimensionar o quanto você quer em parede. Quando você quer isolamento acústico, para um isolamento simples, você pode usar uma parede de 10 com lã de vidro, tem essa que eu trouxe aqui agora.
Você põe a lã de vidro aqui dentro, daqui a pouco eu mostro para vocês. Vocês têm um isolamento acústico bom com ela. Agora, se você quiser isolamento rígido, um isolamento mesmo de alto nível, aí você tem que usar essa lã de vidro no meio e várias camadas de placa dentro da parede. Seja parede de 7, de 10, 14, 20, 40, você é que dimensiona o tanto que quer pelo seu projeto. Esse aço aqui é o que é o mais perguntado, né? Mas rapaz, se essa chapa fininha vai conseguir fazer uma parede desse. Por exemplo, numa faculdade aqui em Ilhéus eu fiz 12 salas de aula em uma semana, com isolamento acústico e todo. Aí o dono da faculdade falou assim: Jorginho, você não está me enrolando não? Eu falei: não, senhor, não estou enrolando o senhor não. E essa chapa é tão fininha, rapaz, será que isso vai aguentar essas paredes? E aí depois, mais uns 3 meses, ele ligou de novo: Jorginho, eu quero fazer as outras lá em cima, onde a biblioteca quer fazer mais sala de aula. Porque o isolamento acústico funciona. Ela é uma parede que não é rígida como essa parede de concreto. O que acontece? Alguns alunos, quando estão um pouco, né, bate na parede, a parede flexiona e volta ao estado normal. O cara vem, bate de novo, flexiona e volta ao estado normal. Se fosse uma parede rígida, o que aconteceria? Ficaria a parede. Ficaria a parede. Já essa parede, aí o pessoal diz: por que essa parede é tão flexível assim? A flexibilidade dela é a força dela. É para ela ir e retornar ao estado normal. Esse ferro aqui é uma mistura de ferro galvanizado e depois um banho de zinco. Aí, para vocês terem ideia, esse banho de zinco nesse galvanizado dá uma garantia tão grande nesse metal que chega-se a mais de 100 anos dado pela indústria. Não enferruja, não sofre corrosão, no mínimo em 100 anos. Essa mesma mistura de aço aqui, dessa chapa, dessa espessura, é a mesma mistura que é colocada no casco de um navio. Porque o zinco protege o galvanizado por si só já é forte. E ainda tem uma camada de sacrifício chamada zinco, que protege mais ainda o perfil. Então, quando você vai fazer uma casa dessa daqui, você pode perder de vista que seus netos vão morar nessa casa e o ferro, o aço vai estar perfeitamente lá, sem receber nenhuma corrosão. Vai estar perfeito no local. Então, acredita-se por isso que essa é a construção do futuro. Por quê? Porque ela é limpa, porque ela é seca, né? Ela leva muita pouca água. Por exemplo, a massa de rejunte já vem pronta, a indústria da gente já pronta. Então só é chegar e passar ela. Precisa fazer massa com água. A sujeira da obra é muito pouca, porque os painéis já vêm cortados e dimensionados da forma certa de se trabalhar, de acordo com a dimensão que você tem. Então a construção, se chegar na construção de drywall, comparado com a construção dessa de cimento, é muito pouco. E também tem a facilidade de você usar no projeto que você quiser. Você quer fazer banheiro? Tem drywall para você fazer banheiro. Quer isolar acusticamente? Tem drywall para isso. Você quer uma parede onde tem impacto? Por exemplo, se você for fazer um projeto de um hospital, aí os caras passam com maca, porque bate maca na parede, existe drywall certo para receber impacto. Todos esses aqui, cada um deles tem uma função, pela cor. Esse verde você pode usar aí no banheiro, pode usar em sauna, qualquer lugar que sofra umidade, você pode usar ele, que ele é resistente à umidade. Esse drywall verde. Você pode usar ele onde você quiser, pode revertir com um revestimento que você imaginar. Você pode usar esse verde. Esse outro aqui é só para local seco. Você faz cor, você faz parede, faz tudo com ele. Agora somente em local seco. Aí você pode fazer o projeto que você quiser, com curva, com ângulo, do jeito que você quiser, ele vai dimensionar o que você quiser. Agora somente em partes secas. Só em partes secas. Esse amarelinho aqui, ó, que cada cor desse é só para informar. Essa cor é só a influência, só de você saber a composição desse material. Esse aqui é o impacto. Se você fizer uma parede com esse painel, você pode fazer com uma chapa só ou pode fazer dupla. Você põe uma chapa e em seguida você põe a outra em cima. Você pode colocar uma carga de armário, de pia, você pode bater nesse drywall, porque o gesso dele já tem aditivos que é apropriado para receber impacto. Essa placa aqui, só quem usa essa placa, por enquanto aqui no Brasil, é a placa. A placa é do mesmo grupo do Saint-Gobain. Aí ela é exclusivamente que tem, essa placa é especial somente da placa. Nem agito, nem afinal, nem atrito, nenhuma cliente. Esse material foi desenvolvido pela Saint-Gobain.
Por enquanto é só essa. Porque cada marca de material, assim, cada um tem uma composição, mas todas elas têm uma norma técnica. Agora cada um tem a sua composição química. E a Saint-Gobain, de 5 anos para cá, tem desenvolvido uma série de materiais que responde a qualquer projeto que você tenha. Material de placa resiste a impacto, material de placa resiste ao som, trata o som. Tem lavagem que você precisa tratar o som, não é nem isolar o som. Você quer várias pessoas ao mesmo tempo conversando e não ter aquela reverberação de gente conversando. Você tem a placa certa para isso. A Saint-Gobain tem todos esses materiais. O que está faltando ao público ainda é essa informação. Ao público dessas grandes indústrias que são vocês, né? O proprietário desenvolveu o trabalho deles, né? Essa daqui, ó, é chamada de 3D. Você tem uma parede com uma placa dessa, o que acontece? Você tem uma televisão ligada e tem um home theater ligado em outra televisão, duas televisões ao mesmo tempo no local. Quem está de fora só ouve a metade do som é cortado sem precisar usar lã de vidro, lã de rocha ou lã de PET. Somente com o material. Esse material ele é excelente para isso. A Saint-Gobain também que desenvolveu esse material. E deu uma resposta a muita gente que não gosta de trabalhar com lã de vidro, outros não gostam de trabalhar com lã de rocha. Com essa placa você não tem necessidade de usar. Eu usei uma placa dessa no Boteco do Gaúcho, tem mesclado essa placa com isolamento acústico com a placa que faz o tratamento acústico. Tem 5 televisores ao mesmo tempo em jogo, gente conversando, talher batendo e não vê aquele alarde, aquela zoada inteira. A Boteco do Gaúcho. O Lostompa também vai fazer a mesma coisa. Como é o nome dessa placa? Essa placa aqui se chama Phonic. Phonic. Ela corta o som, sem precisar de grande vidro. Porém, se algum projeto necessitar de mais isolamento, aí você pode usar a lã ou pode dobrar a placa. No caso de uma casa noturna, assim, no centro da cidade, como bate, aí teria necessidade de uma placa dessa ou aí casada com lã de vidro, no caso? Isso. Né? Aí você teria que, aí era cálculo também, né? Você calcular o que você tem nessa boate, porque tem alguns materiais que ajudam a reverberar melhor o som. Vidro, porcelanato, essas coisas tudo ajuda o som a bater e começar. Então você tem que dimensionar o que você tem no local e a necessidade do que você vai fazer. Tem técnico que sabe ir lá e medir direitinho o quanto você vai ter que usar. Ou às vezes tem pessoas que colocam e depois vai vendo a dimensão do que você vai colocar. Aí você pode colocar mais lã de vidro, pode colocar mais placa, ou você pode colocar também a espuma chamada Sonex, que o pessoal coloca muito em estúdio. Você põe assim uma camada de espuma, aonde o som vai bater e quando o som bater na espuma, ele para. Aí tem essa questão para... Talvez não precise de um fundo tão alto, né, dentro do ambiente, né, por causa da placa que vai dar um suporte para que se mantenha ali dentro. Exato, isso. Porque se o som ficar agressivo demais também, ninguém vai ficar lá. E tem outro problema também, a não ser esse também, né? Além de você calcular o que você vai precisar de som, você não pode isolar demais. Porque se você fazer isolamento demais, o que vai acontecer? Vai dar um surdo. O cara vai estar cantando e falando pro outro, eu estou gritando, no ovo, porque isolou demais. Você tem ar-condicionado, vai fazer a parte de refrigeração, porém está isolado. Você pôs porta acústica, pôs janela, e aí, como é que o cara vai tocar? Até para o cara afinar a guitarra dele, as coisas dele, não vai conseguir. Por quê? Porque você cortou. E a regra do som é essa, onde não passa som também, não passa ar. Aí você fica com uma dor cometida. Você tem que ir numa coisa assim que fique, isso é cálculo. Cada um vai fazer o seu cálculo em cima do seu projeto.